Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Quando Me Apaixono. Haja emoção. O Jerônimo vai descobrir algo que vai lhe ajudar a reconciliar de uma vez com a Renata. Renata, por sua vez, descobrirá algo sobre o seu passado que vai mexer completamente com a mocinha. Ficou curioso? Cola com a gente que vem isso e muito mais aqui nesse vídeo. Aproveita, já clica no gostei, se inscreve no nosso canal e vem acompanhar tudo com exclusividade em primeiríssima mão. Bom, começando o vídeo de hoje, vamos falar sobre o bebê de Alzira. Está o maior fuzuê, todo mundo querendo saber. Afinal de contas, de quem é esse bebê? Bom, para esclarecer as dúvidas, a Alzira, ela quer uma ajuda extra da doutora Marina para que possa tirar suas dúvidas. Quem assistiu a novela na primeira versão, quando foi ao ar anteriormente, todo mundo sabe que o doutor Álvaro está brincando com os sentimentos tanto de Alzira quanto de Ezequiel e de Karina, porque o doutor é estéril. Enquanto todos não sabem isso, cada um vai sofrer um pouco com todas as maldades do vilão. O capítulo de hoje começa aqui. O Ezequiel está lá na colheita trabalhando quando a Alzira chega para querer conversar com o marido. Ezequiel quer saber o que ela quer tanto conversar com ele que não poderia esperar ele até chegar em casa. A Alzira diz que eles precisam ter mais cuidado quando forem conversar, por causa do filho deles, e diz que o que ela tem para conversar ela não quer falar perto do menino. E diz que há coisas que é somente para adultos para não ter que machucar os sentimentos da criança. Ezequiel fala, por que não? Porque seu filho não pode saber o tipo de mãe que você é, se referindo à traição de Alzira com o Álvaro. Alzira diz que tem coisas que vai machucar o menino e ele é apenas um menino, uma criança, e diz que ele não precisa se inteirar de certas coisas. Daí ela fala bem gentil com Ezequiel, pedindo para que ele vá com ela conversar com a doutora Marina, porque ela é a única que no momento pode ajudar os dois a não se separar. Ezequiel pergunta para Alzira por que ela não pensou nisso antes de cometer o ato da traição. Alzira diz que toda essa história está fazendo com que o Álvaro lhe chantageie. Aí Ezequiel diz que esse não é mais um problema dele. Agora, por causa da Alzira, ele está com o nome na boca do povo. E que agora ele se sente envergonhado depois que todo mundo sabe que a Alzira teve um relacionamento com o Dr. Álvaro. Aí a Alzira diz para o Ezequiel que esse assunto sobre se separar está mexendo com a cabeça do filho dos dois e que ela queria muito que o Ezequiel fosse com ela e acompanhar até o consultório da doutora Marina para que juntos fizessem as contas, olhassem os exames e pudesse comprovar de quem de fato é o filho dela. Ezequiel, chateado, diz que não. Ele não vai até lá nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Alzira fica triste com o comportamento de Ezequiel e pergunta para ele se ele não se importa em saber se esse filho é dele ou não. Ezequiel diz para Alzira que não, ele não se importa com nada que venha dela. E se esse filho é meu ou não, isso já não me importa. A vergonha que eu estou sentindo de todos aqui desse povoado já é o suficiente. E, bom, eu espero que você não conte comigo para resolver as suas coisas, porque esse filho é isso, suas coisas e não minha. E se retira deixando a Alzira ali plantada, sozinha, chorando, sem poder fazer nada diante dessa situação, até porque ela errou feio com Ezequiel, cometendo o ato da traição com o Dr. Álvaro. Matias teve um grande baque nesse capítulo. Ele descobriu que, de acordo com o assunto premonital que eles fizeram, aquela cláusula lá onde ele e a Roberta, eles ficariam casados apenas por 1 ano por causa da gestação dela, e ele descobriu que ele está amarrado à megera por 10 anos. Aí o Matias vai até Roberta questionar ela porque ela traiu ele dessa forma, sendo que ele só queria ajudar para que a Roberta não fosse mãe solteira e aquele lance todo com o Jerônimo, já que ela disse que esse bebê também poderia ser dele. Aí o Matias se casou então com a Roberta para poder ajudar ela, nesse lance e também não fazer com que a Renata sofresse por causa disso. Aí ele assumiu o casamento por apenas 1 ano, tanto a Roberta quanto o Matias assinaram esse acordo pré-nupcial e agora ele descobriu que são 10 anos. O Matias vai com tudo para cima da Roberta e diz que isso não foi o trato. Eles fizeram um acordo de ficarem juntos apenas 1 ano e que ele não acha justo ficar amarrado com ela por 10 anos. Roberta
Roberta diz que também não sabe nada sobre isso e diz que também foi pega de surpresa. E diz que ela não tem como ter trocado os papéis porque ela assinou e reconheceu firma perante ele. Quando ele entregou os papéis a ela apenas leu, assinou e devolveu a ele que não conferiu. E Roberta disse que não teve tempo de poder fazer algo desse tipo e ela jamais faria isso, sendo que ficou acordado que os dois ficariam casados apenas por 1 ano e não por 10. Então Matias diz para Roberta que isso deve ser coisa de sua mãe, a Josefina. Justamente nessa hora que a Malefina entra e pergunta: do que você está me acusando dessa vez, Matias? Por sua vez, a Renata com o Augusto, eles saem para almoçarem juntos. A Renata e o Augusto estão tomando uma taça de champanhe, comemorando as coisas do dia e tal, os dois conversando ali numa maior harmonia. O restaurante é daqueles refinados, onde eles conversam bem baixinho, vão trocando risadas, até que o melhor momento acontece. O Jerônimo entra desejando boa tarde para os dois e fala que eles hoje têm algo em comum, estão sentados todos na mesma mesa. Daí ele vai logo se sentando na mesa e diz que se encanta por poder encontrar com sua esposa com um belo de um sorriso como ela está, e diz que veio fazer companhia a ela. O Augusto já fecha logo a cara, fica com aquele clima tenso e pergunta ao Jerônimo o que ele faz ali. Aí o Jerônimo conta que não tem nada a ver sobre ele, e sim porque ele veio fazer companhia à sua esposa, porque é isso que ele deve fazer. Assim que se casam, os noivos devem ficar juntos, e que se minha mulher está aqui, eu também vou ficar aqui. Renata já fica logo irritada com o Jerônimo e pede para que ele não fale assim minha mulher, porque já não sou sua mulher. E em segundo lugar, e em pouco tempo eu deixarei de ser sua esposa, deixarei de ser sua esposa e sua mulher, e assim eu vou me divorciar de você. Aí o Jerônimo fala: bom, assinamos um papel onde nós nos casamos, e nesse papel não tem como haver um desacordo, no caso um divórcio como você fala, não vai haver um divórcio no nosso relacionamento, afirma o Jerônimo para a Renata. Daí ele chama ela novamente de meu amor. Renata fica irritada, isso é tudo uma ficha, uma encenação, porque no fundo ela está gostando de todo esse charme que o Jerônimo está fazendo para reconquistá-la. E nisso o Augusto nota, aí ele já fica logo irritado e se levanta com muita raiva e fala: pare de dizer tonterias, Jerônimo, por favor se retire daqui, saia da minha mesa ou agora mesmo eu vou armar um verdadeiro escândalo. Quando ele avança para cima do Jerônimo, a Renata contém o Augusto e pede para que ele não faça um escândalo. O Jerônimo, bem tranquilo, com um sorriso no rosto, pede para que o Augusto fique tranquilo, que se sente em sua mesa e que aproveite o momento. Pede para que ele sente que pegue algo para comer ou beber. E não se preocupe, eu vou me retirar agora mesmo. Eu te juro que será algo muito rápido. Eu só vim dizer à minha mulher que ela venha desfrutar de uma surpresa que eu acabei de preparar para ela e que depois a gente conversa. Daí ele dá um beijo bem rápido na Renata e se levanta da mesa. O Augusto fica parecendo uma criança birrenta com uma cara, gente, terrível, olhando para o Jerônimo, até que atrás deles desce um telão. Quando o Jerônimo se retira, a Renata fala: por favor, Augusto, se contenha. O Jerônimo deve estar muito mal da cabeça quando de repente as luzes do restaurante se apagam e todos ficam ali olhando aquele telão. É as fotos do casamento de Renata com ele pedindo perdão a ela e a música tema dos dois tocando bem alto. A Renata fica com os olhos brilhando enquanto o Augusto se retira dali para tentar parar aquele filme. Enquanto isso, Renata curte aquele momento com várias frases dele desejando felicidade, dele dizendo que estará com ela para sempre, que se ama, e Renata fica ali, gente, parecendo uma criança que acabou de ganhar um doce, com os olhos brilhando, com um sorriso leve no rosto, e por algum segundo ela até se emociona por cada momento ali, porque ela achava que o Jerônimo apenas tinha ficado com ela por causa da vingança e que amor não existia. Só que a Renata se enganou. O Jerônimo é varridinho, doidinho, louquinho por ela.
E na mansão Monterrúbio, as coisas estão bem tensas entre o Matias, Roberta e a Josefina. Josefina diz que a pessoa responsável por organizar toda a papelada, olhar todas as coisas é o Gonçalo e não elas. Aí o Matias diz para ela que ele fez um acordo apenas de manter casado com a Roberta apenas por 1 ano. A Roberta diz que a culpa não é dela, ela apenas pegou o papel para assinar. Daí ela pega aquele papel secreto lá, onde só a Josefina sabia que tinha, 10 anos de matrimônio ali, e a Roberta também é surpreendida. Ela começa a olhar ali e vê a cláusula onde mostra que estariam casados por 10 anos para que pudesse valer todos os direitos. Aí a Roberta, quando pega, fala: olha só, esse papel aqui não está falsificado, está reconhecido firme e tudo. Então quem me entregou esse papel errou na digitação ou coisa do tipo, e que eu não tenho nada a ver com isso, e está da forma como você mesmo me mandou. E agora está aqui a prova como que não fui eu quem alterou esse papel. Matias diz que, independente de qualquer coisa, ele não vai permanecer casado com a Roberta nem por 1 nem por 10 anos e que ele agora mesmo vai dar um jeito de ajeitar esse ridículo papel aqui, que eu não vou ficar casado com você por 10 anos de maneira de jeito nenhum e que eu quero que você entenda uma coisa: a única coisa que me fez casar com você foi o bebê que você estava esperando e agora já não há mais nenhum bebê e eu vou anular. A Josefina então fala: como que você vai anular esse papel? Aí o Matias fala: bom, entre eu e a Roberta tendo um acordo, não tem como dar errado. Vamos agora entrar em um acordo e vamos diretamente anular todo esse papel, incluindo o casamento. A Roberta fala: então vamos nos separar? Matias diz logo um sim. Sim, Roberta, vamos sim. Eu me casei com você para te ajudar por causa do bebê esse que não existe. Malefina então entra no assunto e fala: calma, Matias, por favor. Você disse que ia ajudar a minha filha, ficando casado com ela pelo menos 1 ano de casamento. Bom, pelo menos esse acordo deve ser cumprido. Matias então está firme e diz: não tem acordo, senhora. Não vou permanecer casado com a Roberta nem com 1 nem com 10 anos. Eu vou cancelar esse papel agora mesmo. Roberta tenta defender a causa e diz: se divorciarmos agora, Matias, as coisas serão muito ruins. Eu vou virar aberração diante de todos os meus amigos. Matias diz que esse relacionamento deles durou apenas algumas semanas e que já foi o suficiente para poder enxergar que tipo de pessoa elas duas são, se referindo a Malefina. Aí a Malefina entra novamente na conversa e diz que não vai permitir que o Matias faça algo tão baixo com a Roberta desse jeito, bem em sua cara, e que ela não vai permitir que o Matias cancele aquele papel e exija o divórcio de maneira nenhuma, e diz que pelo menos ele deve ficar casado com a Roberta pelo menos por 1 ano. Matias diz que vai terminar com toda essa farsa logo. Ele vai terminar com tudo isso de uma vez só. Não serão 1 nem 10 anos. A Roberta começa a implorar para o Matias poder lhe dar uma chance. E ela implora para ele, pelo menos ele pense nas coisas que está acontecendo lá nas empresas Monterrúbios, que outro escândalo não ia ser algo conveniente para eles. A Josefina vê que a Roberta acertou então nesse argumento e pede para que o Matias pense e repense nessa decisão, que ele fique um pouco mais calmo, de cabeça fria. Enquanto isso, o Matias fica pensativo diante desse pedido de Roberta junto com Malefina. Augusto retorna para a mesa lá do restaurante e pede perdão a Renata por ter deixado ela ali sozinha e diz que foi até o gerente lá do restaurante para conversar com ele e dizer que ele não deveria permitir essas coisas que acabou de acontecer. A Renata diz que não há nenhum único tipo de problema nisso. Augusto pergunta a Renata o que foi que houve, por que ela está chorando. Renata enxuga as lágrimas e diz que ela não pôde evitar, ela não pôde se conter diante de tudo o que aconteceu. Augusto diz para Renata que ela não deveria derramar nenhuma única lágrima pelo Jerônimo, porque ele não merece. Renata diz que não está chorando pelo Jerônimo, e sim porque algumas coisas que ele disse é verdade e que ela está chorando por ela. E diz que ela também viveu bons momentos ao lado de Jerônimo e aponta para o telão e diz que foi momentos maravilhosos. Augusto diz: Não, por favor, Renata, não me diga que você está pensando em dar mais uma oportunidade, mais uma chance para o Jerônimo. Renata, chorando, diz que não, ela não está pensando nisso, apenas ela não consegue entender
por que as coisas chegaram no ponto que chegaram, sendo que tudo isso poderia ter sido resolvido apenas em uma única conversa. E diz que é muito triste recordar tudo que de bom eles viveram sem ter um diálogo dentro disso tudo, porque isso tudo poderia ter ajudado a eles nunca se separarem. Augusto diz que ela deveria ter um pouco mais de paciência para poder curar essas feridas que o Jerônimo abriu no coração dela e que ele não consegue acreditar que a Renata está cedendo pouco a pouco aos encantos de Jerônimo, sendo que ele a enganou esse tempo todo com uma mentira e que ela não deveria confiar no Jerônimo nunca. Aí, nesse momento, o Augusto começa a tentar persuadir igual uma cobra, sabe, no ouvido da Renata para fazer com que ela não se entregue aos encantos de Jerônimo. O Gonçalo vai até a mansão Monterrúbio. A Josefina chega correndo, descendo as escadas, parecendo até uma adolescente quando recebe seu namorado na sala de casa. Ela chega e fala: Gonçalo, Gonçalo, meu amor, o que está fazendo aqui? Quando soube que você estava aqui, eu nem pude crer. E agarra o Gonçalo abraçando, dizendo: eu pensei que um dia você poderia reconsiderar tudo o que aconteceu e esse dia chegou. Aí o Gonçalo fala: não, Josefina, não estou aqui para isso. Daí ele mostra o papel a ela e fala: vim trazer pessoalmente o convênio e o papel de divórcio para que você leia, veja as modificações que tem e que faça alguma modificação do que você quer falando financeiramente. A Josefina diz: não, eu já te disse que jamais iria me divorciar de você. Gonçalo diz que ela terá que fazer querendo ou não, até porque agora há novas leis no Distrito Federal que faz com que qualquer uma pessoa se divorcie, mesmo que uma das partes solicitadas não queira assinar o divórcio. Malefina então diz: não, isso não é certo, eu não vou assinar o divórcio. Gonçalo diz que é melhor ela averiguar tudo o que está escrito ali, ver quais as condições e ela mesma impor alguma coisa, porque não há nada que ela possa fazer para impedir esse divórcio. E que se ele for até as autoridades, ele pode entrar no modo divórcio express. E nisso ele vai conseguir o divórcio com a Josefina, Malefina, assinando ou não. E que agora essa é uma figura legal, onde ele pode se divorciar. E que as coisas já não são como antes, que se uma das partes negar, eles teriam que ficar anos e anos lutando na justiça para conseguir o divórcio. E que isso era um pesadelo antigamente. Malefina diz que para ela essa lei não existe e que nada vai fazer com que ela assine aquele papel e que nem sequer a lei vai obrigar a ela a fazer com que ela cancele o seu casamento e que nada vai fazer com que ela se divorcie. O Gonçalo diz que pela lei ele pode sim deixar de ser o marido, o esposo dela. O que agora cabe a ela é assinar ou não o papel. E se ela assinar, ela poderá colocar algumas coisas nas cláusulas, dizendo o que ela quer financeiramente. E se ela não assinar, será do jeito dele, do começo ao fim. E que a partir de agora, já não somos mais nada. E que se você não assinar esse papel, vou levar até as autoridades competentes para assinarem por você. O Gonçalo já avisou o que vai ser feito. Daí ele vai embora. Quando ele vai, a Josefina se senta lá no sofá e fica com cara de choro e diz que ela não vai permitir isso. Do nada, a mulher tem um ataque de birra e se joga no chão, rasga o papel e fica lá histérica dizendo que não vai permitir que ela deixe de ser a senhora Monterrúbio, porque ela gosta desse nome, ela gosta desse sobrenome do luxo que esse nome traz. Daí ela começa a chorar. Só que vamos trocar agora de uma cena meia sombria para uma cena bem romântica? Pois é, o Jerônimo começa a escrever uma mensagem para a Renata pedindo para que ela lhe responda quais são as flores favoritas dela. A Renata olha para a mensagem e começa a sorrir e diz que não vai responder ele. Aí o Jerônimo diz que precisa conversar com ela e pede para que a Renata responda. Renata, por sua vez, não responde e começa a sorrir e a ficar séria ao mesmo tempo, dizendo que não, ela não vai responder. E Jerônimo continua a perguntar mais coisas e ela vai cedendo. Até que então ele faz um convite para que ela possa se encontrar com ele lá na casa, no apartamento dele. Aí ela diz que não, isso não seria uma boa ideia, mas pensando bem,
talvez fosse sim uma boa ideia, e começa a sorrir e a digitar lá dizendo que vai, e começa a falar no tom se dando um pouco de difícil para o Jerônimo. Depois de muito conversarem, até que então acaba que a Renata cedendo e marcando um encontro com ele e exigindo que ele já não faça mais nenhum tipo de surpresas para ela. E os dois continuam ali teclando, conversando e há só sorrisos ali por enquanto. Aí então nesse momento há uma breve reconciliação entre eles. A Renata fica totalmente feliz em poder fazer parte um pouco da vida do Jerônimo, em algo desse tipo no sentido de que eles possam se reconciliar de uma vez. Honório está saindo de casa quando de repente 3 policiais e o delegado para ele, perguntando se é o Honório e fala o sobrenome dele. Honório confirma que sim e nisso os policiais já seguram ele e o algemam. O delegado diz que o Honório está preso por causa do fraude e fala o nome de Monique e sobrenome. O Honório fala que isso deve ser um engano, ele nem sabe quem essa senhora é. O delegado conta para o Honório que isso eles terão que ver lá na delegacia e que tudo que o Honório contar será usado totalmente contra ele. Nisso vemos a Branca só sorrisos dentro do carro enquanto o delegado começa a passar tudo o que se acontece para o Honório. Honório não consegue entender o que é que está acontecendo e diz que tudo que ele for falando ali será acusado contra ele mesmo diante de tudo. De repente, o Honório começa a olhar para os lados e vê a Branca lá do outro lado e diz: olha, ela é a Branca está sendo procurada pela polícia, ela quem armou tudo isso, ela é uma assassina. E diz que a polícia deveria pegar ela. Aí a Branca começa a soltar beijos para o Honório e mandar tchau para ele. Honório fica totalmente histérico dentro da viatura, dizendo que eles pegaram a pessoa errada e que deveriam pegar a Branca e não a ele. E fica aquele maior gritaria ali. Enquanto isso, a Josefina já recebeu a carta de divórcio do Gonçalo e foi diretamente se encontrar com o Antônio, já que agora eles são comparsas. O Gonçalo, já mandou a carta de divórcio, a Malefina já ficou histérica e contou tudo isso para o Antônio. O Antônio pede para que a Malefina use agora de cuidado em todas suas ações e que ela não deve assinar nenhum tipo de papel. Malefina diz que eles devem agir rápido, porque nem ela e nem muito menos o Antônio pode permitir que o Gonçalo e Regina se unam. Então eles devem permanecer unidos mais forte do que nunca para que possam derrotar essa união de Gonçalo com a Regina Soberon. Antônio diz que a Malefina pode contar com ele para o que der e vier, porque eles não podem permitir essa união. O Gonçalo agora está lá na delegacia conversando com o seu advogado, pedindo que faça tudo o que estiver ao alcance dele para que pague a fiança de Honório. O advogado diz que pela causa que o Honório foi preso, ele não pode receber nenhum tipo de fiança e que a única solução aqui é poder provar a inocência do Honório antes que ele desça para a cadeia logo. Então, eles devem agir rápido e que o Gonçalo deve entregar todas as provas que tem contra a Branca para que eles possam agir rápido antes que até mesmo a mulher escape do país. Gonçalo diz que já pagam uma boa fortuna para seus advogados se movimentarem e que dessa vez não será diferente, mas a única coisa que ele exige é que seu advogado vá atrás em busca de provas que tire logo o Honório da cadeia e diz que as empresas Monterrúbios não podem ter mais nenhum tipo de escândalo e que ele paga muito bem a seus funcionários para que ele possa exigir então mais rapidez. O advogado diz a Gonçalo que ele tem razão e que ele irá buscar então essas provas para poder tirar logo o Honório da cadeia. O advogado também comenta com o Gonçalo que há uma coisa que está lhe preocupando bastante. Gonçalo quer saber o quê? Aí é nesse momento que ele revela que a senhorita Branca pode estar interessado em ir em busca da Renata, porque ela já tentou acertar outros alvos e agora a única pessoa que aparentemente está vulnerável é a Renata. Sem saber do que está acontecendo com a Renata lá nas empresas Monterrúbios, o Jerônimo chegou em casa cheio de sacolas para preparar um lindo e um belo de um jantar,
comprou flores, preparou uma salada, verdura, preparou várias e várias coisas, arrumou casa, escolheu playlist para que eles possam ouvir, preparou todo o esquema para que possam ficar juntos. Só que o pior de tudo isso ainda está por vir. A Renata supostamente não aparecerá nesse jantar de reconciliação com o Jerônimo. Renata está indo em direção à casa do Jerônimo. Quando ela chega lá na garagem dos Monterrúbios, é parada pelo Gonçalo, que faz um enxame. Renata, minha filha, você precisa ir embora, você não precisa me questionar, não pode me questionar, apenas fazer o que eu te mandar. Renata pede para que Gonçalo tenha calma e que lhe explique o que está acontecendo. Gonçalo diz que agora não é o momento, que a caminho ele explicará tudo. Renata pede para que ele pare, ela não vai sair dali até que ele pelo menos lhe adiante o que está acontecendo. Daí, o Gonçalo conta para a Renata que a Branca armou contra o Honório e as empresas Monterrúbios, fazendo desfalque lá dentro. Nisso, ela usou as empresas e também alguns papéis que o Honório assinou, e agora o Honório está preso. E agora eles temem que a Renata também seja presa, porque a Renata firmou algumas firmas, assinando alguns papéis lá nas empresas, onde a Branca usou esses papéis também para roubar o dinheiro de lá. E agora a polícia está fazendo uma limpeza lá na empresa e que já está à procura de Branca, que o Honório já foi preso e que seu advogado aconselhou que a próxima vítima pode ser você, Renata. Renata fica preocupada e diz que ela não pode ir embora agora. Gonçalo diz que ela não pode conversar com ninguém, não pode entrar em contato com ninguém, apenas que ela deve entrar agora em seu carro e sumir. E que nada, nem ninguém pode saber onde a Renata esteja, apenas ele. Renata diz que está bem, porém agora eu tenho uma visita para fazer que eu não quero e nem posso cancelar, se referindo a Jerônimo. Aí o Gonçalo fala: Renata, você me escutou bem tudo que eu te contei? Você não vai para lugar nenhum, você vai entrar em meu carro agora e vamos sumir para que você não vá para a cadeia. Inocente de tudo o que está acontecendo, o Jerônimo tenta ligar várias vezes para a Renata, mas só cai na caixa postal. A Renata já está atrasada, coisa que ela não se atrasa em canto nenhum, ela é muito pontual. Ele decide ligar para as empresas Monterrúbios e a secretária atende. Jerônimo pede para que passe para a Renata. A secretária se desculpa e diz que a senhora Renata saiu faz muito tempo. E aí o Jerônimo pergunta se ela tem certeza. E ela diz que sim. A secretária coloca até um sorriso no rosto, porque ela suspeitou que tinha ido se encontrar com o Jerônimo, mas como o Jerônimo está falando com ela, ela fica curiosa sem saber também para onde quer que ela foi. Jerônimo começa a ficar triste, achando que a Renata lhe deu um fora. Renata é levada até o aeroporto onde o Gonçalo está. Quando chega lá, a Renata fica curiosa e fala: mas para onde eu vou, papai? Gonçalo diz para ela não fazer perguntas, que ninguém além dele vai saber de todas essas informações. E diz que agora ele já recebeu uma mensagem de seu advogado dizendo que já saiu o mandato de prisão para Renata, justamente como seu advogado preveu. Renata diz que isso não está certo. Quando de repente o Augusto acaba que saindo do avião e a Renata fica mais perdida do que cego em tiroteio. Daí o Gonçalo fala: bom, filha, agora você está em ótimas mãos. Você vai seguir viagem com o Augusto. Renata fica assustada, até porque ela estava prevendo uma reconciliação com o Jerônimo nesse capítulo. Daí ela diz que não, ela não quer ir para lugar nenhum, porque não está certo ela fugir da justiça dessa forma. Gonçalo diz que as coisas na justiça são um pouco lentas, filha, e que se você for presa, as chances de você provar sua inocência será pouca, pois o Honório já está preso. E exige que agora a Renata entre no avião com o Augusto, porque ele conta com o apoio de Augusto e sabe o carinho que ele tem com ela e que ela também tem com ele. Cansado de esperar pela amada e nada dela chegar, Jerônimo então toma partido e vai direto até a casa de Adriana. Quando ele chega lá, ele é recebido pelo César. Ele, o Jerônimo, pergunta para o César se ele tem notícia de Constança ou de Renata. O César diz que não sabe de nenhuma das duas e que nenhuma se encontra lá, mas a Adriana está em casa e ele vai chamar. Daí ele mete o grito: Adriana! Aí a Adriana chega. Quando a Adriana chega, fala: é você? O que você quer, Jerônimo?
Jerônimo então conta que ele e a Renata marcaram um jantar para comer juntos, só que já está tarde desde a hora que eles marcaram e até agora a Renata não atendeu suas ligações, não está na empresa e ele está um pouco preocupado e achou que ela poderia estar lá com a Adriana. A Adriana diz que já tentou falar com a Renata também, mas não está conseguindo e que talvez deve ter alguma ligação com o que está acontecendo lá nas empresas Monterrúbios. Jerônimo pergunta o que é que está acontecendo. Aí a Adriana fala, você não está sabendo de nada? O meu pai, o Honório, ele foi preso e a Renata está sendo investigada. Jerônimo fica totalmente em choque em relação a tudo isso. Por sua vez, vemos que a Renata agora está dentro do avião junto com o Augusto. Renata está um pouco pensativa diante de tudo o que está acontecendo e diz para o Augusto que agora no momento ela não é a melhor companhia no momento. Aí Augusto diz para a Renata que ele sabe exatamente como ela se sente e que tudo isso é muito triste. Renata então fala, se dá conta, parece que toda a minha vida está desmoronando e que tudo está dando totalmente errado. Aí o Augusto diz que está lá para poder ajudá-la e animá-la. Com todo o caos que está acontecendo lá na família Monterrúbio, o Matias, o Gonçalo e o Honório estão lá na delegacia. Quando de repente o Jerônimo chega e pergunta pela Renata. Matias pede para que o Jerônimo saia dali imediatamente. Jerônimo diz que ele não quer causar nenhum tipo de alvoroço ali, ele apenas quer conversar com a Renata e achava que ela estava com eles. Aí o Matias diz que não está com eles não. O Gonçalo pede para que o Jerônimo se retire e se afaste da família Monterrúbio, pois ele não quer nenhum tipo de escândalo. Jerônimo diz que não é isso que ele quer causar, ele apenas queria conversar com a Renata algo particular. Gonçalo coloca um ponto final nessa situação e diz para o Jerônimo esquecer a Renata, parar de procurar, parar de atormentar, parar de estar mandando recado ou qualquer outra coisa, pois o que ele causou nas emoções de Renata, isso não se faz com ninguém. Conta que a mulher sofreu demais por tudo que aconteceu e agora ela necessita de um tempo e que ela saiu da cidade por causa disso, porque ela precisa organizar todos os seus sentimentos que o próprio Jerônimo bagunçou. Jerônimo pede perdão ao Gonçalo e diz que essa não foi sua intenção e que ele está tentando consertar todas as coisas agora. Gonçalo diz que agora é tarde demais para tentar consertar algo que ele já quebrou. Nisso, o Matias e o Gonçalo pedem para que o Jerônimo saia e desapareça de uma vez da vida dos Monterrúbios. Nisso, vemos uma Renata séria chegando junto com o Augusto lá na fazenda onde ele mora. Lá, o Augusto diz que ela seja muito bem-vinda para passar o tempo que desejar ali. Renata respira fundo e começa a olhar cada canto daquela fazenda com péssimas memórias. A Renata está tentando agora se recompor depois de tudo que aconteceu e agora que ela sabe sobre tudo que aconteceu em questão ao Rafael. A Renata agora quer poder provar a inocência de sua irmã, a Roberta, diante de toda aquela situação, já que agora a vilã está presa. O Jerônimo está tentando de tudo para conquistar a Renata novamente, com flores, com presentes, com tudo, para mostrar-se arrependido depois de tudo que causou na vida de Renata. Vocês acham que o Jerônimo merecia uma segunda chance para a Renata depois de tudo que ele está tentando fazer para conquistar a esposa novamente? Deixem sua opinião logo aqui abaixo em comentários. Desde já, muito obrigada por sua companhia aqui todos os dias. Antes de sair desse vídeo, clica no gostei, verifica se você já é inscrito do nosso canal e se inscreve se você for novo aqui. Seja bem-vindo. Desde já, muito obrigada por sua audiência.